Gente, e aquelas mulheres começaram a dançar e gravar aquela música, e elas dançavam novamente, e elas gravavam novamente. Então, assim, foi aquela tarde toda, aquela música tocando naquele lugar, e as mulheres dançando, e chamava atenção, né? E eu comecei a entender, né, que tava vendo alguma... E até então eu não tinha... Até então eu não tinha parado para imaginar que o inimigo, ele viu, né, que eu tinha visto aquela música, que eu achei ela interessante. Ela não tem letra, gente, mas ela era uma música que me chamou a atenção por conta do sotaque do cantor. Mas isso bastou, sabe? Mas isso bastou para abrir aí uma brecha. E eu vou explicar para vocês o porquê que o mundo espiritual ele é tão importante e caminha junto com o mundo físico. Então, na minha cidade começou a tocar essa música por todos os lugares que eu ia, essa música estava tocando. Todos os lugares que eu ia, essa música estava tocando. Eu saí com meu esposo à noite pra gente lanchar, e quando eu cheguei lá, só o que tocava era essa música, e repetia, e repetia, e repetia. E, gente, aconteceu que chegou o dia do culto, né, no domingo à noite, e eu estava lá pregando, comecei o culto normal, depois comecei a pregar. E, né, gente, e na minha casa, vocês sabem, né, que o culto, vocês sabem que o culto funciona na garagem da minha casa. E chegou uma garotinha que ela gosta de ir pros cultos. E ela, gente, e essa garotinha, ela é muito... Ela não é criada num lar cristão, então ela é aquela menininha que dança, que canta, sabe? Esse tipo de criança. E quando... E quando as crianças estavam cantando, ela começou a dançar, mas ela começou a dançar de uma forma diferente. E eu comecei a perceber que lá na esquina da minha casa... E eu comecei a perceber que na esquina da minha casa tinha um carro de som tocando, e era essa música. E ela não estava dançando a música da igreja, ela estava dançando essa exata música. Então eu, né, dei sinais pra ela, ela continuava, sabe, tipo, fazendo aquela pirracinha e dançando aquela música, e não as músicas da igreja, com as crianças, não fazendo a coreografia da igreja. E depois eu comecei a pregar. Gente, quando eu comecei a pregar, essa menina começou a cantar essa música em toda a altura. E ela dava gargalhada da minha cara, ela dava gargalhada alta da minha cara, sabe? E ela ria, ria, ria. Mas ela ria do jeito que não era normal, que chamava a atenção de todos que estavam na igreja. Nesse dia estava cheio de visitas. E, gente, assim como Jesus esteve nessa terra e muitos tentavam testar Jesus, fazer com que Jesus ele tropeçasse ou caísse em alguma falha, eu entendi que o inimigo ali queria que eu fosse envergonhada. Ou que eu repreendesse o demônio ali, ou que eu repreendesse a criança de uma forma repreensível, expulsando o mal, ou que eu pegasse aquela criança e colocasse para fora, ou que eu fizesse algo que chamasse a atenção do culto. Então, gente, a única coisa que eu vi que eu devia... Então, eu pedi sabedoria do Espírito Santo, e o que eu fiz? Eu comecei a orar em espírito, pedi pra ela acalmar, ela não acalmava de forma alguma, todo mundo ficava olhando pra ela, ela cantava gritando essa música, então o inimigo tava debochando da minha cara. E então, eu resolvi encerrar a palavra. E, gente, ela não ficou pra oração, porque sempre ela fica brincando com as minhas filhas, né? Nesse momento, ela saiu correndo e foi embora. Só que o inimigo já sabia que eu ia chamar ela no particular, ia conversar com ela, ia orar por ela. Mas eu não ia fazer uma vergonha pra ela dentro da igreja, chamar atenção, né? Todo mundo fala, nossa, tá fazendo isso com a criança, olha, ela tá fazendo isso com a criança, né? O pessoal não ia entender, eu não poderia fazer isso, eu tinha que agir com sabedoria. Então eu pedi perdão pra Deus, gente, e eu entendi que foi porque eu me arrependi, né, de ter ouvido aquela música, me arrependi muito, e aí eu entendi que ele era o inimigo debochando da minha cara, porque eu tinha dado lugar vendo aquela música. Por isso que eu falo que músicas mundanas, elas não edificam. Elas não edificam. Tem até música que tem letra, mas será? Quem inspirou esse cantor? Quem foi que ajudou esse cantor a fazer essa música? Gente, eu tinha uma cantora mesmo,
eu esqueci o nome dela, que eu gostava das músicas dela, mesmo sendo evangélica. E a maioria das pessoas gostam da música dela, é uma música sertaneja bem calma. E um dia eu vi uma reportagem dela falando que ela recebia as músicas de espíritos, entidades que davam as músicas para ela se inspirar e escrever essas músicas. Então eram músicas, se você vê a letra da música, você diz, nossa, essa música aqui não tem um mal algum, porque realmente a música não tem mal algum. Mas quem inspirou essa pessoa? Imagine as que já tem a letra debochada como essa, né? Aí que vai destruir a vida espiritual. Então que nós possamos a cada dia pedir discernimento para Deus, saber escolher as coisas para os nossos filhos, saber escolher o que nós vamos ver para não contaminar nossa mente, saber também quais aplicativos nós devemos colocar no nosso celular, pedir direcionamento para Deus para fazer todas as coisas. Porque nós precisamos de direção de Deus, gente, para tudo, e pedir sabedoria. Eu sei que eu errei, eu reconheci o meu erro, eu não fiz propositalmente, assim, eu vou ver essa música, eu tava olhando alguns vídeos e de repente vi essa música, achei interessante o sotaque do cantor e só bastou isso para abrir umas brechas que para fechar foi difícil. Então realmente não foi fácil, gente. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham sido edificados. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus, ele é muito bom, né? Ele age por sua misericórdia, ele é um Deus que cuida da gente, mesmo a gente sendo falho. Eu não sou santa, eu não sou uma pessoa, gente, que faço... Eu preciso a cada dia pedir santidade para Deus, né? Cada dia eu tenho que buscar melhorar, assim como todos vocês, né? Eu preciso melhorar. Às vezes eu falho, como dessa vez eu falhei, mas a gente tem que ver os nossos erros, temos que pedir a Deus pra gente. Temos que ver os nossos erros e pedir a Deus para melhorar. Precisamos melhorar a cada dia, precisamos pedir a misericórdia do Senhor sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, porque vem uma avalanche de coisas nesse mundo que para a gente conseguir colocar a nossa casa no caminho do Senhor é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil, porque as coisas do mundo elas sufocam, mas a gente tem que também lutar, sempre lutar. E a gente com Deus é maior. Deus conosco, Deus na nossa vida, a gente vai conseguir vencer tudo, né? Porque nós somos maior. Maior é quem está com Cristo do que quem está no mundo. Maior é quem está com Deus do que quem está no mundo, tá certo? Esse é o lema, acredite nisso. Peçam discernimento para Deus, não estou aqui doutrinando ninguém, né? Tem igrejas que aceitam músicas seculares, tem crentes que gostam de músicas seculares, mas não é fácil. Gente, para mim colocar música aqui nos vídeos é uma dificuldade, porque músicas cristãs sem direitos autorais, toques, é quase impossível de achar. Então a gente tem que procurar uns toquezinhos que não tenham, a gente tem que procurar assim algo que não vai escandalizar, algo que não tenha direitos autorais para você não pegar um processo, para você não perder seu canal, para não acontecer esse tipo de coisa, porque também é uma brecha. Então é muito difícil, a gente tem que estar em oração para a gente não colocar algo que vá denegrir o nome do Senhor. É algo que a gente precisa muito de direção de Deus, né? Eu preciso de direção de Deus, eu preciso a cada dia melhorar, assim como todos nós precisamos.